música. Deus está por aí. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que aqueles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Que essa palavra fala que o Senhor, Ele está por aí. E Ele revela a sua glória e Ele manifesta a sua glória ao longo da vida, ao longo da história, através da sua criação, através de todas as coisas. Ou seja, o Senhor se revela a nós, o Senhor manifesta a sua glória através do nosso cotidiano. E quando a gente fala de cotidiano, a gente geralmente tende a pensar em algo que é chato, algo que é tedioso, algo que é rotineiro. Mas na verdade o que a palavra quer nos alertar e o que o Senhor quer falar com a gente é que para que a gente esteja atento em todas as coisas, para poder perceber que Ele está falando com a gente. Ezequiel 43:2, o profeta ele descreve a voz do Senhor como a voz de muitas águas. E quando a gente pensa na voz de muitas águas, a gente pensa em algo poderoso, algo forte. Mas acima de tudo, a voz de muitas águas é algo constante, é algo que está se movendo e está falando o tempo inteiro. Se você for numa praia de manhã, você vai ouvir o som do mar. E se você for numa praia à noite, quando não tiver ninguém lá, o mar não vai se calar, ele vai estar da mesma maneira soando, assim como ele estava soando de manhã, quando tinham pessoas lá presentes. Ou seja, a voz do Senhor flui da mesma maneira. Ela flui de maneira constante e poderosa, mas para que a gente perceba isso, é necessário a gente estar atento no nosso espírito, é necessário a gente estar ligado ao que Ele quer falar. É necessário a gente estar disponível para ouvir o Senhor da maneira como Ele quer falar. E entender que a maneira como o Senhor fala não é a maneira que a gente gostaria de ouvir. Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor vai estar falando somente durante uma leitura da palavra, somente naquele momento da palavra ao longo do nosso culto. Mas a gente esquece que o Senhor Ele quer se falar, Ele quer se revelar, sim, através da nossa leitura diária da palavra, sim, através do nosso devocional, quando a gente se tranca no nosso quarto e a gente separa um tempinho para contemplar a presença dele e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje, o que o Senhor tem para mim hoje. Na verdade, quando a gente para ouvir a voz do Senhor, a gente começa a se alinhar aos propósitos e aos desejos do seu coração. Era exatamente isso que Jesus fazia. Jesus deixou bem claro que tudo aquilo que Ele fazia era porque Ele via o Pai fazendo, porque existia um momento de contemplação. E quando Ele contemplava e Ele se alinhava aos desejos e aos propósitos do coração do Senhor, para aquela geração e para aquele momento, tudo fluía. E é assim que o Senhor quer se relacionar com a gente. Ele quer que nós sejamos uma igreja que entende e ouve o seu coração e está alinhado ao seu coração, para que a gente possa ser relevante no nosso meio, para que a gente possa estar respondendo ao clamor dessa geração. Em Romanos 8, dos 19 ao 23, diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A gente pode ver bem claro que existe um clamor, existe um gemido, existe um anseio pela manifestação dos filhos de Deus. Existe a criação, ela levanta um clamor diariamente, da mesma maneira que o Senhor fala e o Senhor se revela diariamente. E cabe a nós, como igreja e filhos de Deus, estarmos antenados e alinhados tanto ao clamor dessa geração, quanto à resposta que o Senhor tem para essa geração, para que nós possamos fazer e sermos os porta-vozes e embaixadores de Cristo aqui na Terra. Uma igreja que não entende o seu propósito, não entende, não consegue ouvir o clamor da sua geração, ela traz respostas ao qual a sua geração não está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a nossa geração clama por justiça, clama por amor, clama pela manifestação dos filhos, clama por coisas relevantes, a gente muitas vezes está perdendo tempo discutindo doutrina, falando sobre tatuagem, falando sobre a doutrina de fulano versus a doutrina de ciclano,
quando na verdade a gente podia estar sendo uma igreja relevante, que vai corresponder ao clamor dessa terra mediante aquilo que o Pai quer fazer, mediante aquilo que o Pai quer falar. Então, meu desejo e minha vontade, aquilo que eu quero te encorajar nesse vídeo, é que nós possamos ser uma igreja relevante, que vai ouvir aquilo que o Senhor quer falar, para que a gente possa trazer as respostas corretas para essa geração, para que a gente seja uma igreja assertiva, relevante, influente e poderosa no Espírito. Amém? Fica na paz, um abraço, é isso, valeu!